A gente foi meteórico, a gente botou mais de 1.200 alunos no primeiro ano. $120 mil por mês. Tá. Isso dava uns R$600 mil de receita por mês para uma escola. Coisa pra caramba, cara. Pô. Naquela época, nossa. Então faturamos mais de 7 milhões no primeiro ano, margem mais de 40%. E o que você estava fazendo com o dinheiro que estava vindo? Reinvestindo? Reinvestindo. Era no centro. A primeira foi no centro do Rio. É. A segunda foi em São Paulo. A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista. Porra, na Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista. E esse andar foi incrível. Porque imagina o seguinte. Tinha um parceiro que trabalhou aqui em São Paulo, Gerson. A gente saía para poder procurar imóvel. E, cara, tomamos muito não. Uns 20 não. Cara, eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. Eu só não era botava. Um carioca. É. Um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos. Quer meter as caras em São Paulo. Queria meter as caras em São Paulo, não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí não. Eu lembro um dia eu tava chateado, eu tava meio pra baixo, eu e o Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista. Na Paulista mesmo? Maravilhoso, um andar maravilhoso, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar pra gente, olha, não vai dar, obrigado. E a gente tava mal. E esse dia eu tava mal vestido, porque era um dia que eu tava só andando pra olhar, pra marcar as reuniões, então eu não tava nem bem vestido. Aí a gente passou num prédio em frente à Gazeta. Sei. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então esse prédio super bonito. A gente entrou nesse prédio, tem um andar vaga, tem um quarto andar. E como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o representante proprietário tá aí, trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. Fomos lá falar com o cara. O nome do cara é Elvio, administrador do prédio, do único proprietário. Você tem pro Elvio é o seguinte: sou do Rio de Janeiro, tem uma escola assim, assado. Pá. Vendi a ideia pra ele, cara. Um moleque de 23 anos, cara, e aqui tá perfeito pra gente. Tem como pagar. Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave dele. O cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho, mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Se eu tô falando aqui, um beijo pro Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no quarto andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização absurda. E lembrando que na época não existia Faria Lima. É verdade. Ou seja, era o lugar. Lá era Faria Lima. Lá era a Paulista que é hoje, mais o que é a Faria Lima hoje. Exato. Era o endereço mais caro do Brasil. A gente IPTU caríssimo. A gente entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu de aluno. Acesso. A gente faturava $500 mil por mês. Quantas salas tinha? Dava para ter umas 20 salas. Ah, é? A gente faturava $500 mil por mês. A gente faturava $6 milhões, equivalente a R$30 milhões por mês, em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WhatsApp. Eu abri entre 95, 96, 97, 98, ou seja, nos próximos 3 anos, entre 95 e 98, nós abrimos 24 escolas. Uma escola inaugurada a cada 45 dias. Uma escola inaugurada a cada 45 dias. E todas essas escolas, eu vou te dizer aqui que das 24, eram 8 no Rio. E onde eu morava. Sei. E 16 nas principais capitais do Brasil. Então você tinha Maceió, Salvador, Goiânia. Qual que era a tua ideia no começo? Era uma coisa mais barata? Era um método? O que vendia a escola no começo? Qual que era o diferencial? A pegada da WhatsApp foi o seguinte. Por isso que eu falei do timing. Qual que era o contexto da época das escolas de inglês? Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era falar para ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. Ninguém discute. Lá na época não. Claro que não. Então a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte, eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, no futuro o mandarim vai ser importante. Ou árabe, ou qualquer outro idioma. Entendeu? Então, quer falar? Não, eu entendi rede social quando ainda estava no comecinho. Quando estava no começo.
Isso aqui vai ser Isso importante. aqui vai ser importante. Ou então assim, ó, cara, vender Bitcoin quando ainda valia um centavo. Tá. Ó, no futuro... Quebrar essa Isso- barreira isso em 91, que você 91. precisa do... Isso. Quando chegou em 95, quando eu abri, o que eu notei? Qual foi o conceito da criação da WhatsApp? Foi o seguinte: quando em 1994 começou o Plano Real, foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios. Entendi. 2 deles, telecomunicações e petróleo. Então você teve quebra do monopólio do petróleo, a abertura de empresas privadas que poderiam fazer alguns serviços ao redor da Petrobras, que ainda era estatal, mas as telecoms foram todas privatizadas. Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por $3.500. Era um carro. Era um Era um presente, carro. presente de casamento, aquelas coisas. Passava de pai para filha. Você declarava E no tinha- imposto de renda. E fila, né? E fila. Além disso, ainda fila. Então assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso. Seria o quê? Um telefone fixo custando o quê? 50 pau hoje em dia? Não, menos um pouquinho, uns 20 mil reais. 20 mil, tá. Você imagina que você vai botar um telefone na tua casa, tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha telefônica. E ainda na sua esperar. casa. E ainda A esperar. fila, O que acontece? Quando puxa um pouquinho, quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar, não tem problema de atendimento, pode reclamar do que você quiser hoje das empresas Mas de não dá telecom. pra comparar o Mas cenário. não dá para comparar. É. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular, você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o aparelho. Passou a ser zero. Hoje qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite pro dia, o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme, a entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento foi quando eu percebi o seguinte: o inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então o inglês sai de um status de recomendável para ser uma necessidade. Então agora qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente, todas. Cursinho de inglês, você pensava criança e adolescente. Adulto esquece, já foi seu tempo. Adulto já era. Só que, no mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês. E ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado, porque os cursos eram para criança. Entendi. Então a WhatsApp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam falar inglês. Perfeito. Então a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então a gente explodiu. Pô, A gente estourou. A gente tinha uma técnica de venda excelente. tinha uma demanda gigante. Ó. total, esperando só. E a gente bombou. Então por isso a gente abriu 24 escolas nos primeiros... Então, ou seja, em 3 anos eu tinha 26 anos de idade, Luciano tinha 23, tínhamos 1.000 funcionários já e devíamos faturar aí uns 15... cara, tudo isso. Mas esse Fazer essa conta aqui. Mas esse modelo de ser dono de todas as escolas. Eu era dono de todas as escolas nesse momento. E nunca foi tua ideia expandir para outras pessoas? Nesse momento, não. Não era interessante? Não. Ó, a gente fechou $18 milhões de faturamento.